um outro comentário e um pensamento a partir dessas questões, e dizendo, no sentido assim, não, mas então agora você vai ter que se refazer em termos de templo. Bom, primeiro que eu nunca fiz templo inicial, então se isso eventualmente era uma doutrina mais ou menos aplicável, eu não sabia, porque na minha concepção eu não estava fazendo isso. Esse é o primeiro ponto. Mas isso poderia ser feito de uma maneira indireta sem eu saber? Talvez, mas o fato é que eu não estava fazendo. Justamente por acreditar. E ainda, na verdade, saber que isso apenas representa a minha personalidade verdadeira. Então, até por isso, como eu já falei, inclusive no canal, isso não representaria a necessidade de fazer outro templo, alguma coisa nesse sentido, porque eu não estava tentando fazer isso. Então, primeiro, eu estava, na verdade, tentando, vamos dizer, o que eu ainda faço, amalgamar características diferentes em uma pessoa só. Né? Isso não vejo isso como templo. Uma coisa. Nunca tive nem por que esconder isso. Como não escondi efetivamente. Primeiro. Esse é o primeiro ponto. Então, segundo ponto. Não, mas agora tem que fazer tempo novamente. Bom, primeiro que eu não fiz tempo da primeira vez. Então fiquei estranho. Segundo. Depois eu também não concordei com esse negócio de tempo, porque eu justamente. E se falam em relação à questão de filhos espirituais, não é criticável, porque eu estava em dúvida. E na primeira vez, eu não quis fazer templo. Mas se interpretar como essa questão, não sei o que, tempo, que tempo. Porque eu tenho que ter uma imagem, imagem representa a questão de tempo, a questão templária, e tempo. Não bate. Porque se eventualmente eu teria que mudar a questão de tempo, porque existe, vamos dizer, uma suposta imperfeição que seria a questão, no caso, argumentativa, e eu não ter fé de que, eventualmente, Deus, por conta de meu pecado, né? Ou se não Deus, outra entidade, vai gerar proteção ou não vai, se pesa essa questão sobre o ponto de templo, não, eu já tinha avisado essa questão argumentativa desde muito antes. Inclusive o meu medo em 2019 era muito maior do que é hoje. Então a questão é que não se poderia, antes mesmo, isso é o que prova de certa forma que não havia questão de tempo, porque o meu medo argumentativo já era muito maior. Não, mas então eu tenho que fazer o tempo porque agora tem que melhorar. Não, mas como vocês descobriram isso se eu já falei antes? Então, como se fosse uma novidade. Então isso é fake. Vocês não descobriram nada disso. Não, mas então agora haveria necessidade, então não se poderia fazer um templo com base numa entidade que eventualmente em algumas situações não protegeria. Não, mas a questão da obediência aos mandamentos, para mim, não é com o objetivo de fazer templo ou não fazer templo. Isso para mim, na verdade, não é a grande questão. A questão é obedecer os mandamentos, ou antes, obedecer o Novo Testamento por aquilo que é correto, se é correto. Então, para ser correto, não para esconder nada de ninguém. Então eu não vejo muito essa necessidade, então por isso que eu não vejo, vou renascer, vou refazer. Não tem porquê, porque não é o que realmente é necessário. Se há um outro padrão que eventualmente eu não sabia que era certo, que pode ser certo, nós vamos ter que pesquisar para eventualmente verificar se é aplicável e se deve ser objeto de comportamento. Essa é a grande questão. Não estou aqui para ficar fazendo o templo. Antes eu já não fazia, por dizer qual era o problema. Depois, no caso de filhos espirituais, no caso específico de filhos espirituais, eu estava dizendo que eventualmente não haveria fé na obediência do Novo Testamento, que eu não estava tentando imprimir novamente, mas na obediência do Novo Testamento, porque eu acho que eventualmente não haveria algum tipo de proteção específica. Mas é aí que tá, porque eu achei que eu não seria atacado. Mas é que tá. E quando eventualmente eu sou atacado, muda de perspectiva. Então tem esses pontos. Eu falei que tinha limite lá. Tinha limites argumentativos. E no caso, inclusive, principalmente se for ao vivo. Então, primeiro, então esse é o ponto. Depois, em relação a filhos espirituais, não. Em 2021, começo de 2022, quando eu sou criticado, eu estava indo. Então, estou tentando construir um templo, mas abandonou filhos espirituais, não sei, deixou preso. Não, mas eu estava vendo essa questão ainda. Então, não dá, não é assim. Não, mas construir templo, não, mas não era a ideia inicial, nunca foi exatamente a ideia.
E daí que tá, não há como construir de novo uma coisa que não foi exatamente construída com essa perspectiva, com essa finalidade. Em nenhuma dessas três situações, na verdade, mesmo analisando para trás, se eu aplicar a questão do Novo Testamento, haveria problemas. Então, por isso que não pode. Mas no final descobrimos que não pode ser. Não, mas foi descoberto que não poderia ser construída a questão de tempo a partir de uma perspectiva de uma coisa que eu disse. Então, quer dizer. Então, não é muito isso daí. A questão dos 10 mandamentos não é exatamente para aprofundar a questão do tempo. Pode, eventualmente, talvez, ser pensado dessa forma. Mas não é isso que eu estou sugerindo. Antes disso, nós temos que ver a questão de, não, obedecer aos mandamentos porque é certo. Independentemente ali de uma questão templária que é altamente questionável, em qualquer porção, mesmo em relação à própria doutrina bíblica, é algo que compromete. Não estou dizendo que seja, eventualmente, algo errado que tenha que ser destruído automaticamente, mas é um problema, é uma doutrina problemática. Então, assim, posso fazer como posso não fazer, mas eu não estava tentando esconder. A questão argumentativa eu nunca escondi. Então, quer dizer, a questão de filho espiritual nem era essa questão. Eu também não escondi quando eu fui atacado na primeira vez. Trouxe aqui no canal. Então, é isso aí, não vejo essa necessidade de refazer e não vejo essa vitória desse pessoal aí. Até porque, eventualmente, não adianta simplesmente ler a questão do templo. Não quer dizer que eu vá concordar. Ainda mais hoje, né? Então, fica esse complemento. Ou pelo menos em termos. Tem uma porção disso que eu posso concordar, outra que não. Pode ser uma doutrina errada por determinados motivos, ou certa por outros. Isso é analisado. Então não concordo com essa visão aí de renascimento dessa coisa. Acho isso besteira, acho isso fake, vale.